queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Obrigada por você estar aqui mais uma vez no nosso programa Vivendo a Vida em Abundância. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que eu sei que é uma das maiores dúvidas no meio dos cristãos, que é: errei e agora? O que devo fazer? Desistir ou continuar? Eu quero que você saiba que um erro, ele não define você. Você não é definido pelo seu erro, você é definido pelo sacrifício de Cristo na cruz, por aquilo que o Senhor conquistou para você. Você é filho de Deus, a sua identidade está em Deus e não no erro. Os erros são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões, e ele faz parte do crescimento do ser humano. Você com certeza já ouviu a frase que ninguém é perfeito. E eu tenho certeza que você já disse essa frase para alguém, para incentivá-lo, para tornar ele mais feliz no momento em que ele fez algo errado. No momento em que ele tomou uma atitude errada, que ele escolheu errado. E você usou essa frase, ninguém é perfeito, para fazer com que ele se levantasse e prosseguisse. Não é verdade? Mas apesar da gente achar e saber e ter a certeza de que isso é verdade, a maioria de nós não acredita nessa frase. A maioria de nós não traz essa frase para nós mesmos. Nós usamos e acreditamos que ela serve para outras pessoas, mas não acreditamos que ela serve para nós. Porque nós estamos sempre querendo ser perfeito em tudo. Mas é bom que você entenda que ninguém é perfeito. A Bíblia está repleta de pessoas que nós achamos perfeitas, mas que cometeram erro. Davi é um deles. Davi, homem segundo o coração de Deus, também errou. Mas o que me chama a atenção em Davi é que errou, pecou, mas não desistiu. Pelo contrário, ele foi em busca do perdão do Senhor e continuou exercendo o cargo que o Senhor lhe tinha dado. Sabe, quando nós erramos, nós podemos pensar que não temos mais nada de bom a oferecer ou que não podemos mais fazer a diferença no mundo. Quando nós erramos, a primeira coisa que passa à nossa mente é abrir mão do propósito. É colocar um rótulo em nós que não nos cabe. Quando nós erramos, nós nos condenamos. Nós dizemos para nós mesmos que nós não somos merecedores e que não somos capazes. Mas a palavra de Deus diz que Cristo, ele veio para os enfermos, para os que estavam doentes, e não para os que estavam sãos. Só porque você errou, não significa que você deixou de ser quem você é em Deus. Não significa que você perdeu a sua identidade. Não significa que a promessa ou o propósito foram anulados. Deus diz que ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Um erro não anula as suas promessas. Pelo contrário, ele pode te moldar e te fazer voltar para o caminho certo, voltar para o caminho que te levará à posse dessa promessa. Sabe, felizmente, nós temos o perdão de Deus. E você tem que se alegrar com isso. O que eu quero dizer é que, apesar dos seus erros, Deus ainda quer usar você. Apesar dos seus erros, as promessas estão de pé. O propósito está de pé. Então não desista somente porque você errou. A palavra de Deus diz, e eu quero que você leia junto comigo, em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9,
Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Quando você errar, não pare e não desista. Saiba que o teu Deus é justo e fiel, e Ele perdoa você, Ele purifica você, Ele te faz limpo para você recomeçar novamente. Desistir não deve fazer parte do plano de um servo de Deus, de um filho de Deus. Mas acreditar na sua misericórdia, na sua graça. Acreditar que nós não temos o poder de anular nada em nós. Acreditar que mesmo errado, mesmo falho, Deus nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Sabe, Paulo acreditava fielmente que ele estava fazendo o que era certo. Mas quando nós olhamos hoje para a graça, quando nós olhamos hoje para a história de Paulo, nós vamos ver que nem sempre Paulo fez o que era certo. Paulo perseguiu, prendeu muitos daqueles que falavam sobre Jesus. Mas desde o momento que Paulo teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo mudou de vida. Paulo reconstruiu a sua vida. Paulo assumiu a sua verdadeira identidade. Paulo viveu o seu propósito para o qual ele tinha nascido. Sim, porque eu e você, nós nascemos para glorificar o nome de Deus. É isso que Pedro diz. E um erro que nós cometemos não anula isso. Errou, ok? Como diz 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Errou? Prossiga, porque Deus é misericordioso para perdoar os nossos erros e os nossos pecados. Desistir não é a melhor escolha. Confessar, reconhecer e seguir em frente, tendo a certeza que Deus te fará caminhar por um caminho seguro, onde você não correrá mais o risco de errar. Mas se voltar a errar, continue prosseguindo. Se o filho pródigo não tivesse errado na sua escolha, ele nunca reconheceria o amor do seu pai. Ele nunca reconheceria a importância de estar ali com seu pai. Foi preciso ele errar, fazer uma escolha errada, tomar um caminho errado, para então voltar e reconhecer o seu amor. Saber que ele não estava pronto para aquilo. Decidiu voltar, ficar junto dos seus pais e recomeçar novamente. É isso que um erro tem que fazer na nossa vida. Não nos parar, mas nos fazer pensar, repensar, sabe? Traçar uma nova estratégia, mudar o rumo, mudar a direção. Um erro, ele não pode parar. Ele tem que fazer com que nós recomeçamos. Ele tem que te redirecionar e não parar você. Se nós estamos em uma estrada com algum destino marcado para chegar e nós nos perdemos nessa estrada, porque tomamos atalhos que não deveríamos tomar. Muitas pessoas se perdem seguindo o GPS, porque acham que sabem mais do que o GPS. Ou então não sabem, não conseguem discernir a direção que ele está dando. Assim é a nossa vida com Deus. Deus nos dá uma direção para seguirmos, mas muitas das vezes nós nos perdemos dessa direção. Mas não significa que o ponto de chegada mudou, não. Ainda temos que chegar lá, mas vai ser preciso refazer a rota. Vai ser preciso, às vezes, se necessário, voltar de onde partimos, para recomeçar, seguro de que chegaremos lá. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês que me ajudou muito, sabe? Quando eu pensava que errei, agora eu tenho que desistir e acabou. Muitas pessoas pensam isso. Eu fui criada de uma maneira em que o erro não podia fazer parte da minha vida. Eu sou filha de professora, eu estudava na escola onde minha mãe dava aula, então eu era aquela aluna que nunca podia errar.
eu nunca podia tirar notas baixas, eu nunca podia fazer o que os outros faziam, eu não podia aprontar. Eu tinha que ser a aluna exemplar. Eu não podia errar de maneira alguma. Então eu achava que o erro para mim era o fim. Se eu errasse, estava tudo perdido para mim. Foi assim que eu cresci acreditando. Com o tempo, eu fui desenvolvendo o meu pensamento e a minha maneira de pensar. Fui mudando a minha mente. Demorou, mas eu consegui. Eu lembro que quando eu mudei de escola, a primeira vez que eu fui estudar numa escola diferente da escola da minha mãe, a minha média escolar sempre foi 10. Quem pega os meus boletins, o meu histórico escolar, não vê uma nota abaixo de 10. Eu era aluna exemplar. Mas quando eu fui para o secundário, eu fiz a primeira prova numa escola onde minha mãe não estava do meu lado, onde a minha mãe não estava ali à porta, à espera que a minha prova seja corrigida, porque muitas das vezes, antes de eu chegar em casa, minha mãe já sabia da minha nota. Então eu não podia errar, eu não tinha nem como esconder o meu erro. Então quando eu mudei de escola e fiz a minha primeira prova, a minha primeira nota, sem o peso, sem o medo de errar, foi 2. Eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa. Mas eu garanto a você que eu nunca fiquei tão feliz em tirar uma nota baixa. Sabe por quê? Porque eu vi que eu podia errar. Eu aprendi que eu podia errar. Eu me libertei do peso de ser perfeita aos olhos dos outros. Eu entendi que não, eu posso errar e não é o fim. Porque eu tenho uma recuperação para fazer. Eu posso tentar novamente. Eu ainda tenho a oportunidade de tirar uma nota melhor. Eu não sabia disso. Até então, errar para mim era o fim. Era o fim. Era uma noite de choro, uma noite de sofrimento. Mas eu descobri que eu podia errar. Eu descobri que eu podia errar. Quando a gente erra, a gente tem medo de o nosso erro ser o fim da nossa história, ser o fim do nosso propósito, o fim da nossa promessa. E muitas pessoas deixam de tentar, deixam de se arriscar por causa disso. Então o que eu estou falando com você é para você não ter medo de errar, porque só erra quem tenta, só erra quem tenta. Quem não tenta, quem não erra, significa que não tentou, está parado, está estagnado. E Deus nos convida, Deus nos chama a prosseguir, a avançar. E se você estiver disposto a avançar, pode ter certeza que você vai errar em algum momento. Mas não tenha medo disso. Quando eu olho para minha família, eu vejo que nós estamos assim, digamos que eu sou filha de professora, então eu tinha que ser a melhor aluna. Eu sou sobrinha de um bispo, mestre em hebraico, mestre nas escrituras, um teólogo exemplar. Então eu jamais poderia errar em relação à palavra de Deus. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a estudar com ele, eu comecei a andar com ele e ver como ele fazia, ver como ele era respeitado. E a partir daquele momento, eu deixei de ser a filha da professora Neide e passei a ser a sobrinha do bispo Vandi. E como sobrinha do bispo Vandi, eu não podia errar, porque afinal eu tinha o melhor professor de teologia, de hebraico, o melhor pastor, usado para cura, usado para muitos milagres. E as expectativas em cima de mim eram a mesma. Então eu não podia errar, eu não podia sequer comentar um erro, porque automaticamente eu seria julgada. E carregando todo esse peso, eu lembro da primeira vez que eu fui pregar, que eu fui convidada para pregar. O medo era tão grande de cometer algum erro e de ouvir das pessoas, olha, a sobrinha do bispo Vandi falou isso, falou alguma coisa que não devia falar, sabe? Eu tinha muito medo. Então eu limitava muito o agir do Espírito Santo em mim. Eu limitava muito com medo de errar. Eu não permitia, sabe, ser totalmente usada. Porque eu estava lá em cima, mas eu estava me limitando. Até um dia que eu fui pregar num congresso de mulheres, e eu tremia muito. Quando eu via aquela multidão, eu tremia, eu fiquei com medo, com muito medo, dizendo, Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Se eu errar,
Se eu errar, se eu falar alguma coisa, Senhor, se eu errar. Eu lembro que eu tinha um aplicativo no meu telefone, desses de versículos diários. E era noite. O aplicativo ainda não tinha tocado. Normalmente ele tocava às 6 horas da manhã, me dando um novo versículo. Mas ele não tinha tocado naquele dia. Então, quando eu estava no altar, 5 minutinhos, o pastor estava anunciando já que eu ia pregar, eu peguei no telefone para abaixar o volume e deixar ele na bolsa. Eu lembro que o telefone acendeu a tela e acendeu no versículo, quando Deus diz, eu sou contigo e não temas. Aquilo foi como se Deus estivesse dizendo para mim, você não precisa ter medo. Porque se você errar, eu estou aqui para consertar. Você não tenha medo. Não limite o seu propósito. Não limite o agir do Espírito Santo em você com medo de um erro. Com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão achar. Errou? Levante-se. Você sabia que quem corre, quem anda, está sempre propício a cair? Mas se cair, levante-se. Olha para uma criança, para um bebê. Ele só começa a andar depois que ele cai bastante. Todo bebê passa por muitas quedas até conseguir andar e a seguir correr. Não pense que você vai voar sem antes cair. Não pense que você vai correr sem antes cair. Mas o mais importante é que quando um bebê cai, a gente, pai ou mãe, estende a mão e o coloca de pé. E assim Deus faz com você. Errou, caiu, Deus está do teu lado e te coloca de pé e te faz prosseguir. Não tenha medo. A palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 9, eu vou ler a partir do 9, que diz assim, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra, muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Sara é quem tinha levado Agar para se deitar com Abraão e ter um filho. Agar concebeu. Mas Deus tinha prometido que Sara daria um filho a Abraão. Deus tinha prometido que do filho de Sara viria a descendência. A partir de Sara, a partir do filho, Abraão seria pai de multidões. Essa era a promessa. Só que Sara cometeu um erro. Apressada, com medo, porque os anos estavam se avançando, a idade estava avançada, o corpo físico já não era mais o mesmo. Então Sara, com medo da promessa não se cumprir, cometeu um grave erro. Deu Agar para Abraão e Agar gerou. Só que quando a promessa se cumpriu e Sara deu à luz a Isaque, começaram a ocorrer alguns problemas entre os filhos. Agar com Ismael e Sara com Isaque. Então Sara diz para Abraão dispensar. Sabe, às vezes a gente acha que resolve um erro e um problema simplesmente escondendo, apagando. Mas não. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar os nossos erros e os nossos pecados. E Ele nos perdoará e nos purificará deles. Mas Abraão ficou, sabe, triste com essa notícia. Para, nós erramos. Agora meu filho vai pagar? Talvez pensou Abraão. E eu acho que é assim que nós nos sentimos quando nós erramos. Quando nós erramos, nós pensamos, e agora? Agora é o fim. Agora não tem mais o que fazer.
Sabe, mas apesar de Sara ter errado, apesar de Abraão ter errado, Deus estava ali com uma solução. Deus estava do lado deles com uma solução. Dizendo para Abraão não ficar triste, para Abraão não temer, para Abraão prosseguir, porque ele cuidaria daquele assunto. E é assim que Deus diz para mim e para você hoje. Errou? Apenas se preocupe em continuar no caminho que Deus te conduziu. Porque o teu erro não define você. O teu erro não anula a promessa. Apesar de Sara ter dado Agar para Abraão, a promessa ainda estava de pé. Sara foi mãe. Abraão se entristeceu, causou uma dor, o erro deles trouxe consequências? Trouxe. Mas eles não pararam. E o erro não anulou a promessa. Abraão foi pai de multidões. Abraão viveu coisas extraordinárias na presença de Deus. Abraão se tornou riquíssimo. Tudo que Deus prometeu a Abraão se cumpriu. Mas houve um erro no meio do caminho. Mas o erro não fez com que a promessa fosse anulada. Sabe? Eu não sei qual o erro, a falha, a escolha errada que você fez ou tomou agora. Talvez você esteja aí com vontade de desistir por causa desse erro. Talvez essa escolha esteja te causando tristeza e dor. Esteja fazendo você acreditar que todos os planos e projetos de Deus para a sua vida foram anulados. Mas assim como, apesar de ter errado, Deus fez de Abraão pai de multidão, Deus também vai fazer com você. Apesar de você estar errado, apesar de você ter cometido um erro, Deus quer usar você. Deus quer transformar você. Deus quer usar você como um instrumento aqui na terra. Então não deixe com que esse erro defina quem você é, mas creia na promessa e na palavra de Deus, porque essa não volta atrás. A promessa está de pé, independente do caminho que você tenha tomado. Em algum momento da sua vida, Deus vai te conduzir para o caminho certo. Ele só precisa que você não pare e não desista. Ele só precisa que você acredite na sua misericórdia, que você receba a sua graça. A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida e vida em abundância. Ok, errei, mas saiba que a vida em abundância ainda está disponível para você. Saiba que muitas coisas Deus ainda tem para fazer na sua vida e através de você. Prossiga, desfrute dessa vida, viva a vida de Deus. Lembrando que ninguém é perfeito, mas aquele que é perfeito nos aperfeiçoará e nos fará alcançar coisas antes inalcançáveis.